vou começar para ler as palavras do usuário. Sua nome é Sandra Up, de Novo Hamburgo, sobre GAM. Alô. Acordo? Ok. Então ela vai ler as palavras de uma usuária do GAM, chamada Sandra. Okay. I find it's important to start with the words of users, because without the expertise of the users, we would have no GAM. Então é importante começar com as palavras de um usuário do GAM, porque sem a expertise dos usuários não existiria o GAM. Okay. I'll read it, and if they don't understand, you can say it. Okay. It's in Portuguese. Vou ler em português. Okay. O GAM entrou em nossas vidas como um grande aliado para esclarecer nossas dúvidas, medos e uma palavra difícil. Incerteza. Ok. Não. Nossas dúvidas, medos e incertezas. Ok? My plan it's a challenge, desafio, to explain GAM, because GAM, we could say that it is as many things as there are people who know it and who put into practice. So to try to summarize GAM, I will be missing some of the pieces, because I would need 100 people beside me and talk about their experience of GAM. Então é muito difícil definir o que é o GAM, porque o GAM é uma experiência única para cada um, então a definição dela pode ser diferente de 100 outras pessoas que já passaram por isso. We'll start with the word, G-A-M. Em francês, é Gestão Autônoma da Medicação. Então, o GAM significa Gestão Autônoma da Medicação. Em português. Okay. E em inglês é pouco diferente. We wanted to keep these 3 letters. So in English it is gaining autonomy and medication management. Então, em inglês também eles quiseram manter as 3 palavras, e é isso aí que ela falou. Gaining, como que é? How is it in English? Gaining autonomy and medication management. Okay. É isso aí. Okay. As I said, I have to think. Since I've been in Brazil, I'm going back and forth between French, English, and Portuguese. So if I look confused, we'll say that's the reason, okay? Então, ela está misturando as 3 línguas, francês, inglês e português. Então, se ela parecer confusa, é porque ela está mesmo. Okay. Uma razão. Okay. I'm trying a different way to teach it. And so it's the first time it's being taught this way in the world, and I'm happy to start it in Brazil. Então, é a primeira vez que ela está ensinando desse jeito, e ela vai começar aqui no Brasil. I like animals a lot. Eu amo animais. Okay. And I really love caracol or snails. Então, ela gosta muito de caracóis. Other people like snails, caracol? Alguém gosta aí de caracol? 10 pessoas? Okay. The first thing, if we're going to start with the snail, and afterwards when we have some of the basics of GAM, then I will look at the history, some of the research, and some of the GAM practices, but everything very quickly. Então a gente vai ver a história do GAM, a pesquisa e a prática, mas tudo bem rápido, bem por cima.
Okay. If we look at a snail, at a caracol, the first thing that we see is rights. GAM is based on rights. We develop GAM so that the rights of people to treatment, to have the full information, can be put into effect. So the rights directos. Então, a primeira coisa que a gente vê no caracol são os direitos. O GAM é baseado nos direitos do paciente de decidir sobre o tratamento dele, sobre a medicação. In Brazil, I don't know the rights, but can some people tell me some of the rights for people who take medication? Anybody? Some people can tell me some of the rights associated with taking medication. Então, alguém pode me dizer quais são os direitos associados com tomar medicamentos? Quais os direitos do paciente com relação a tomar medicamentos? The time? Não compreendo. Only if he wants to. Okay. That's right. So one of the first right is unless you are, I don't know if it's like in my country, unless you are under a court order, you are allowed to say yes or no to the treatment, to the medication, or a part of the treatment. Often people that are followed in psychiatry do not know that they are allowed to say no. When I teach GAM, I also teach psychiatric medication. When I say that you are allowed to say no, people look at me and say, I am allowed to say no when I am in the hospital. I am allowed to say no when I see my doctor. I am allowed to say no. Então, a menos que tenha um mandato de justiça, o paciente sempre tem o direito de dizer não, sim ou não, para um medicamento. E quando a gente fala isso para os pacientes, tem muitos que não sabiam desse direito. E eles perguntam, será que quando eu estou no hospital eu tenho o direito de dizer não para um medicamento? Quando eu estou na frente de um médico, eu tenho o direito de dizer não para um medicamento? So for workers and also for people, for service users, it's really important to know your rights. If you don't know your it's okay. If you don't know your rights, it can be very tricky for you. Okay. Então, se você não sabe seus direitos, pode ser bem difícil para você. If you don't have rights, my snail, my caracol cannot move because then I have no foot. Então, se você não tem direitos, o seu caracol não consegue se mexer, porque ele não tem pés. Okay. The eyes, I don't know if you noticed, the eyes of a snail are at the end of the antennas. Então, os olhos do caracol estão na ponta das antenas, né? Muito linda, muito lindo. For the eyes, it represents a critical perspective. Então, os olhos eles representam uma perspectiva crítica. Okay. What is a critical perspective? A critical perspective means that you should know where the information that you have is, where it's coming from. Então, você tem o direito de saber que a informação que você recebe, de onde que ela veio. You should have different sources of information. Você deve ter diferentes fontes de informação. If your information is only from one person or only from pharmaceutical companies, you will be missing information. Se você recebe a sua informação somente de uma pessoa ou somente da indústria farmacêutica, você está perdendo muita informação. So a critical perspective means having access to different sources of information and making up your own mind. Então, a perspectiva crítica é você ter informações de diferentes fontes e, com isso, poder montar a sua própria opinião. Another important concept, and a lot of the stuff, well, some of the stuff that I'll say, oh, this is an echo now, it's not a voice, eh? Paul, is it a voice or an echo? Okay. Very important to have a safe space of open dialogue around
actually any issues in mental health, whether it's voices or GAM. So can we have in our organizations, as workers or as medication takers, sometimes the two are together. Sometimes the workers are also medication takers, okay? But we won't say that again, okay? It's a secret. Então, é importante ter um espaço seguro para as pessoas praticarem tanto o GAM quanto ouvidores de vozes. E os praticantes do ouvidor de vozes podem ser tanto trabalhadores como usuários, que também podem ser os dois. Okay. I think Sabrina said, or somebody said, that I'm from the community movement, from the alternative movement in saúde mental. Yeah? No? Davidson said it. Okay. Davidson, thank you, Davidson. And we were able to develop GAM because we, together, the workers and medication takers, talk together about the issues. So I like to say medication takers because for me there's less of a division between usuários e trabalhadores. Então, ela gosta de denominar as pessoas de tomadores de medicamentos ao invés de usuários. E ela diz que o GAM ele foi construído com a ajuda de usuários e de tomadores de medicamentos e de trabalhadores da área de saúde. So about 25 years ago in our organizations, medication takers or users felt they were not being listened to when they had questions about medication. They did not know what they were taking. They felt they could not say no to the medication, and they could not have a discussion with most of the professionals. Então, os tomadores de medicamentos, eles sentiam que eles não tinham acesso à informação sobre os medicamentos que eles estavam tomando, eles sentiam que eles não tinham o direito de dizer não para os medicamentos, e eles não conseguiam discutir com os profissionais sobre os medicamentos. So different community organizations, I would say about 10 of them around the province of Quebec, service users and workers, we met for several years to develop GAM. Então, em 10 províncias do Quebec, por alguns anos, profissionais e tomadores de medicamentos se reuniram para inventar a proposta GAM. Okay, so what I'm going to do, I'm going to describe the 7 steps that are in this guide, okay? It's the second edition of the GAM guide. Então, ela vai explicar os 7 passos que estão nesse guia para a criação do grupo GAM. Okay. One of the things I don't want you to think that this is a program, that it's a recipe, and that these are the steps that we have to do GAM. Então, ela não quer que vocês pensem que isso seja uma receita de bolo, que isso sejam os passos para você fazer, que você tem que seguir esses passos. There are different steps, and some people will stop at step number 1 and never go to step number 2. Some people will go from, I'll explain the steps later. Oh. Então, algumas pessoas vão começar o grupo no passo 1 e nunca ir para o passo 2, né? Vão ficar no passo 1 para sempre. So the reason there's a spiral, it's because it's a process where we go back and forth. It's not a linear process. Então, o motivo de ser um caracol é porque não é um processo linear. Você pode ir e voltar dos passos a hora que você quiser. Ok. O primeiro passo. Passo doble. Como passo doble? Ok. Primeiro passo, awakening. Despertar. Oh, ok. Wow. O primeiro passo, eu sou uma pessoa, não uma doença. Muito importante. É possível para todos de repetir juntos? 1, 2, 3. Sou uma pessoa, não. Perfeito.
o primeiro passo, okay? For some people, just realizing that is a big step, okay? Because we teach people to believe that they are a mental illness, number one, that's wrong. Number two, it's as if that's their whole life and personality. Então, para algumas pessoas, esse primeiro passo já é muito difícil, porque a gente ensina para elas que elas são uma doença, ou que essa doença são a personalidade dela inteira, a vida dela inteira. O segundo passo é looking at yourself. Olhando para si mesmo, o segundo passo. An important aspect of GAM that we don't see elsewhere much is symbolic aspects, aspectos simbólicos. Aspectos simbólicos que tem. We're going to do a little exercise, a short one. Everything has to be short because we want to cover the whole thing. Então a gente vai fazer um exercício rápido. Okay, so everybody is relaxed. Tá todo mundo relaxado? Make sure you are sitting well. If you need to stretch. Então sentem confortavelmente, se precisarem se espreguiçar. Okay, here's the exercise. It's very simple, okay? I'm going to say a word. I'm going to say a word, and when you hear the word, you have to think of the words that come up in association with this word. We'll just go with 3 words. If you want to write them down, you can pull out your note, how do you call this thing? Okay, okay. Então ela vai falar uma palavra e você tem que pensar em palavras associadas com isso que ela falar. Pode só pensar ou pode escrever ela no caderninho. Ela vai falar 3 palavras. If they want to write them. Okay. A palavra é medicamentos ou medicação. Palavra, segundo, terço, 3. Palavra, okay. Does everybody have their 3 words? You have the either in your head, in your heart, in your body, or written up somewhere. Então, vocês pensaram nas 3 palavras, se vocês só pensaram, se vocês escreveram ela em algum lugar, se vocês estão com ela no coração. This is just a short exercise to look at the words that come up spontaneously with medication. Então, esse é só um exercício para você ver as palavras que vêm para sua cabeça espontaneamente quando você pensa em medicamentos. These words are very important because they speak about the meanings that you give to medication. They will influence how you see medication, if you take some yourself, or if you work with people who take medication. Então é importante ver essas palavras que são as palavras que você associa com medicamentos, tanto com os medicamentos em si, quanto com pessoas que tomam medicamentos. Do some people want to share their 3 words? Alguém quer contar as palavras que pensou?
sorry. Médico. Outra? Pain, getting better. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. So do you, just by doing a short exercise, you see all the different words that come up already. Just this says about our experience with medication are all different. Então, vocês estão vendo que a experiência de cada um com medicamentos é diferente, né? How can we respect each other's experience with medication and the meanings that we give to it? Como que a gente pode respeitar as experiências de cada um com os medicamentos e dar sentido para essas experiências? When we do this exercise, if you come to the workshop in 2 days with Sabrina and me, we'll do the full exercise, okay? And when we put all the words on a board, what we see is... Então, a gente vai fazer esse exercício no workshop com a Sabrina de um jeito mais aprofundado. What was the second part? Sorry. The second, okay. So, my goodness. Okay, so when we do the exercise and we put all the words on the board, we see that. Então, a gente vai colocar, nesse exercício, a gente vai colocar todas as palavras num quadro, a gente vai poder ver melhor o que cada um falou. So for everybody, medication, if we do the exercise longer, is both positive and negative at the same time. Então, as experiências com os medicamentos, elas são ao mesmo tempo positivas e negativas. That's why it's confusing, and that's why we are ambivalent with medication. Por isso que isso é muito confuso e por isso que a gente tem muitas dúvidas sobre os medicamentos. Okay. Terceiro. Okay, terceiro passo. Então, o terceiro passo é achar as pessoas certas, as ferramentas certas e as informações certas. Okay, so if you start, what is a GAM process? A GAM process is starting to look, to understand the medication that you take and its impact on your life. Então, o terceiro passo é você pesquisar sobre o medicamento e sobre o impacto que esse medicamento tem na sua vida. In the middle of my caracol GAM, quality of life. Então, no meio do caracol tem a qualidade de vida. This is one of the key principles of GAM. If you are taking medication or if you are following a medication taker, the medication should be improving your quality of life. It should not be making it worse. Então, essa é uma parte chave do conceito do GAM, que se você está tomando medicamento, se você está acompanhando alguém que toma medicamento, esse medicamento tem que estar melhorando a sua vida, te trazendo qualidade de vida. How do we know if your quality of life is impacted? We look at your life on a daily basis. How is your life on a daily basis? How are your living conditions? How are your relationship with others? And how is your health? How is your health? Então, para descobrir se o medicamento está te trazendo qualidade de vida, você tem que olhar para as condições da sua vida, para como você está vivendo, para as suas relações pessoais, seu cotidiano. A lot of people, they just want to explore and understand better what the impact of medication is on their life, but they don't want to go on and change the medication. Então, muitas pessoas elas só querem compreender o impacto da medicação e conhecer mais sobre a medicação que ela toma, mas ela não quer mudar a medicação que ela toma. So steps 4, 5, 6, and 7 is for people that have decided that they want to see if their life will be better with less medication. Então, os próximos passos, 4, 5 e 6, são para as pessoas que decidiram que elas querem parar com os medicamentos, que a vida delas vai ser melhor sem medicamentos.
So in step 4 in the book, you have tools to help you make up your mind. Sometimes people find that have too many medication, but they don't want to change it because they are afraid or it's not the right time. And it's perfectly okay. Então, o passo 4 são ferramentas para você ajudar a tomar essa decisão. Tem muitas pessoas que acham que tomam muitos medicamentos e queriam tomar menos, mas elas têm medo de discutir isso com o médico. The person in GAM is the expert of his of her life. She can get support, and this is the best way to do it, if she wants to make changes or not. But it's always the person who knows best, the person who takes the medication, the expert of their life. Então, a pessoa tem que procurar suporte nessa hora de decidir, mas a pessoa que vai saber mais sobre o que ela toma, sobre a decisão, é ela mesma. So I'm going to go quickly on the last steps because time is running. So step 5 is planning change. So if you're planning a major change, you should have an action plan. And Então, o passo 5 é você planejar essa mudança. Se você quer parar de tomar medicamentos, você tem que planejar como que você vai fazer isso. Usually, if people start to reduce, this is done with a doctor and a pharmacist and different people for support. Medication takers want the doctors to be with them to do it. Então, esse passo é procurar suporte para você reduzir esse medicamento, e geralmente as pessoas que querem reduzir o medicamento, elas querem que tenha um médico ou um profissional de saúde ajudando elas nisso. I should just add a little nuance. Usually they want, like the majority want the doctors to do it along with them, but some people do it on their own. Again, we're talking about choice, okay? Então, a maioria das pessoas quer que tenha um médico acompanhando, mas tem algumas pessoas que querem fazer isso sozinhas. E elas têm o direito de decidir isso. Okay. So, passo 6. Okay. This is the famous 10% rule. You must have heard about it, Paul, the 10% rule. Yeah, it's quite well known in the movement. So, if people have questions about it, I can answer. But it's when you reduce the medication, it should be no more than 10% at a time of the dose. So if you take, okay. Então, é as regras dos 10%, né, que alguns profissionais já conhecem, que quando você vai reduzir um medicamento, ela tem que ser no máximo 10% da dose. Okay. So the goal, when you do, according to the GAM process, the goal is to find your quality of life dose. Então, o objetivo é você achar a dose que condiz com qualidade de vida para você. And step number 7, it's a lot of tools how to manage withdrawal symptoms and managing the return of emotions. Então, o passo 7 são ferramentas para você lidar com os sintomas de retirada e as emoções que vão vir com a retirada dos medicamentos. Okay, so if you have been taking many medication for a long time, or if you are taking some strong ones, like antipsychotics, it will make you feel numb, usually. Então, se você está tomando medicamentos por muito tempo, ou medicamentos muito fortes, como alguns antipsicóticos, isso pode ser que você se sinta meio numb, meio sem emoções, assim, por um tempo. Anestesiado. Anestesiado. Em francês... In French, we have a nice word to say the effect is that you are frozen, gelé. Então, em francês, a gente diz que você está gelé, que você está congelado. So your emotions are like frozen. So when you reduce the medication, that can be a challenge because you're not used to feeling emotions and you will feel them a lot stronger. Então, enquanto você está tomando medicamentos, as suas emoções estão congeladas. E quando você tirar o medicamento, isso pode ser assustador, porque elas vão voltar à tona. Okay, so these are the 7 steps. The research is done in French, English, and Portuguese. A pesquisa é feita em inglês, francês e português. Very important website,
Ok. Em português? Ok. Observatório Internacional do GAM. Sim? Entende? Okay. É um website do GAM, que ela está falando. Do Brasil. No Brasil. Muito boa. Okay, so it is research-based, but the research that we do is qualitative research. What is that? It's asking the point of view of the people who have the experience of taking medication. A lot of the research is done like that. Então, muita dessa pesquisa é feita ouvindo pessoas que tomam medicamentos, ouvindo as experiências delas. I think what I'll do for the GAM practices, I'll wait for the questions. Okay? I'm sure there'll be plenty of questions. Então, para saber as práticas do GAM, ela vai esperar pelas questões, que acho que deve ter muitas perguntas, né? Okay. Why GAM? Why GAM? Why GAM? Because medication has limits. Então, por que o GAM? Porque os medicamentos têm limites. Medication cannot solve all your problems. Medicamentos não podem solucionar todos os seus problemas. It will not get rid of all your suffering. Ele não vai te livrar de todo o seu sofrimento. Some medication may work for you and then they may stop. Alguns medicamentos podem funcionar para você e de repente não funcionar mais. Some medication have side effects that are difficult. If you're taking lithium, it's hard on the kidneys. Então, alguns medicamentos têm efeitos colaterais bem difíceis. Por exemplo, o lítio pode fazer lesão, né, no rim. You need a good follow-up. If you're taking any medication in mental health or otherwise, you need a good follow-up. Some medication make you gain weight. Então, qualquer medicamento que você está tomando, psiquiátrico, você tem que se consultar com um doutor. Às vezes, alguns medicamentos podem fazer você ganhar peso. And some can even cause diabetes. E alguns podem causar diabetes. So this is the kind of information that we give to people so that they can make the best decisions. Então, esse é o tipo de informação que a gente tem que dar para as pessoas para que elas tomem a melhor decisão.